Já estamos agora ao vivo novamente, né? Agora na frente do prédio aqui, onde o embaixador brasileiro, representante das Nações Unidas, recebeu a nossa comitiva de parlamentares. Eu estou ao lado do senador Portinho, meu senador lá do Rio de Janeiro, morando aqui na Flórida, senador, mas na torcida pelo seu trabalho. Conta um pouquinho para a gente como foi essa reunião lá com o embaixador Danese. Nós demos ciência ao embaixador, que é o representante do Brasil nas Nações Unidas, né, da denúncia que estamos, nós, senadores, e mais de quase 90 já deputados federais, mais de 10 senadores e mais de 90 deputados federais, encaminhando, que é por via eletrônica, traduzido, para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. E era importante que o nosso embaixador, nosso representante na ONU, no Brasil, primeiro tivesse o conhecimento, e trocamos algumas ideias, inclusive sobre passos que devem ser seguidos, porque esse é o primeiro passo para levar ao mundo, né, conhecimento das violações que estão acontecendo hoje no nosso país, infelizmente. Que violações? Pessoas que estão presas além do prazo de prisão preventiva, pessoas essas que estão presas sem o livre e o amplo exercício da sua defesa, porque não estão tendo acesso ao processo, advogados que não estão conseguindo ter acesso ao inquérito, processos em que não há denúncia, né, entre outras violações que dizem respeito à questão de direitos humanos, como a condição de idosos que estão nessas situações presos no Brasil pelos atos do judiciário do dia 9, né, que parece que jogou um arrastão e deteve quem estava nas imediações sem saber ao certo e permitir a defesa dessas pessoas que estão lá até hoje. A gente já está em julho, já tem mais de 6 meses, já esgotou o prazo de prisão preventiva e essas pessoas estão lá, muitos idosos, pessoas com comorbidades, né, pessoas vulneráveis, né, e a gente teve também casos no início, já não mais, mas de crianças e há poucas semanas atrás uma pessoa autista, inclusive, que foi solta, mas isso confirma essas violações que estão sendo denunciadas à Comissão de Direitos Humanos da ONU e denunciadas por esse grupo de senadores, somos muitos, né, centenas. Também faremos a Organização dos Estados Americanos, e é muito importante, porque a OEA ela tem um papel muito importante na mediação com os estados, né, com as nações, dessas violações, para que sejam superadas e seja restabelecida os direitos humanos. E, na maioria dos casos, eles são resolvidos pela OEA, pela Comissão de Direitos Humanos, através de mediação. E alguns outros, quando não resolvidos, são levados à corte, aí sim, na Costa Rica, Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, a gente está fazendo o que é necessário para levar ao mundo o conhecimento de violações, sim, que estão ocorrendo ao processo legal no Brasil, violações também ao Estado Democrático de Direito. Senador, a audiência nos pergunta, eu falei com o senador Jorge Seife anteontem, e ele disse que gostaria de ter vindo, mas ele é signatário, gostaria de ter vindo, mas houve uma divisão de tarefas, né? Durante o recesso parlamentar, tanto aquele grupo com ele, de senadores e parlamentares que apresentaram a investigação e que deve ser feita do ministro Barroso, como esse grupo que veio a Nova York entregar esse documento. Ou seja, passa a impressão para as pessoas que não seria suficiente esse tipo de ação, tanto no Senado quanto aqui, porque a ONU, de certa forma, tem um perfil meio progressista e, de certa maneira, parece estar meio alinhada com o governo brasileiro. E, da mesma forma, o presidente do Senado, da sua casa, também pediu só uma retratação. O que a gente pode dizer para a nossa audiência dessa sinergia de esforços, feito até mesmo no momento do recesso parlamentar, e que muitos pensam que seria debalde, seria sem nenhum tipo de efetividade, mas a gente sabe que no mundo político as coisas não funcionam dessa forma, não é isso, senador? Não fazer nada nunca deve ser uma alternativa. Nosso papel como parlamentar é dar voz, né, à parte da população que nos elegeu e até outros que não votaram conosco, mas que são brasileiros como todos nós que nós representamos, né? E há lá hoje situações de violação aos direitos desses brasileiros ainda presos. Há hoje também no Supremo Tribunal Federal um exercício além das suas funções,
extrapolando as suas funções, invadindo o poder legislativo, invadindo o poder executivo e muitas vezes, como disse o ministro Barroso, né, interferindo numa confissão que fez, interferindo diretamente no processo eleitoral. Quando ele diz que vencemos o bolsonarismo, ele fala na primeira pessoa, ele se coloca no grupo daqueles que se colocaram em posição antagônica e foram vitoriosos, sendo que ele, como papel da magistratura, eu sou advogado, ela é a balança, ela é o equilíbrio, ela é a serenidade, ela não tem lado, né? Ela deve ser a guardiã da nossa Constituição, que vale para todos e não para alguns, e deve ser a guardiã do devido processo eleitoral, né? Então, são duas ações que para muitos eu já ouvi, às vezes na minha rede social, mas isso não vai dar em nada, isso é só para a galera. Não, é nossa função